Economia política é igual subir para baixo e eu vou provar isso para vocês no vídeo de hoje. Olá, eu sou Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. No vídeo de hoje eu vou explicar aos senhores o que diabos é uma economia política e como esse conceito não faz o menor sentido. Em resumo, não faz o menor sentido existir um conceito como economia política, porque o conceito de economia e o conceito de política são estritamente antagônicos. À medida que economia visa os direitos naturais, a troca voluntária, os mecanismos de mercado, a livre concorrência, liberdade contratual, o que vai acontecer com a política é que há um controle, há uma destruição da riqueza por meio de tributos, já que há o Estado que vai cobrar impostos. Então há um fenômeno da destruição da riqueza, há um fenômeno da regulação que dificulta a dinâmica do mercado e há todos esses mecanismos que são instaurados e são guiados pela política que fazem com que a economia se destrua e se dissolva e se esbagasse completamente. Então, o que nós temos que saber a princípio é que economia e política não tem nenhuma relação em que em nenhum momento a política consegue ajudar a economia e a economia ela é esse alvo da destruição que a política gera. Então, o que você tem que saber agora é que economia é essa coisa de troca voluntária, capitalismo, livre mercado, é quando as pessoas têm a capacidade de servir as outras pessoas da melhor forma possível e elas percebem que a partir da sociedade e a partir de servir aos outros, ela consegue alcançar um maior grau de satisfação, ela consegue de uma forma mais fácil conseguir os bens e alcançar os objetivos que ela deseja. Isso é capitalismo, mas quando se tem Estado, quando se tem política, o que acontece é que isso é distorcido. E isso pode ser distorcido de várias formas diferentes. Esse mecanismo de cálculo econômico, de livre mercado e de principalmente escala ótima de produção é sempre distorcido pela intervenção estatal. Tanto intervenções estatais no sentido de incentivar empresas, tanto nas intervenções no sentido de tributar e causar danos à propriedade de outras pessoas. Então vamos explicar os três principais tipos de formas. Na verdade, os três principais tipos não. As três formas principais que o Estado faz e que o Estado usa para destruir a economia. Então vamos para o primeiro. A primeira coisa que o Estado vai fazer para destruir a economia é simplesmente tributar. Tributar é a ação mais básica do Estado. É a função dele. A função do Estado é tirar de pessoas que produzem e passar aquilo para pessoas que não produzem nada na sociedade. E dessa forma, o Estado, ao invés de concorrer num livre mercado ou em algo nesse sentido, ele vive de penalizar as concorrências dele, penalizar outros entes. Então, em vez dele servir a população, servir as pessoas como fazem os empresários, como fazem as empresas, como fazem os funcionários, como fazem essas pessoas, o Estado vai fazer diferente. Ele vai, ao invés de servir, ele vai roubar de outras pessoas, roubar de outros entes produtivos, roubar de seres que produzem e que fazem a economia funcionar. Então, no conceito básico do Estado, ele já destrói a economia, porque ele já não entra no mecanismo de mercado, ele é anti-mercado. Então, política que é derivada 100% do Estado, que é uma área de estudos e é uma coisa que se deriva do Estado, ele por si só já está contra a economia. Então, só por esse conceito já se percebe que economia política é igual subir para baixo, porque é uma contradição entre os dois termos de uma categoria, não de uma categorização, é de uma discrepância assim absurda que pessoas consigam conceber um conceito como economia política. Porque quando se tem política, quanto mais política tem, menos economia se tem. Quanto maior o Estado, mais imposto ele cobra, mais ele destrói a riqueza.
E eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, sobre como funciona esse fenômeno de destruir a riqueza da população, de como funciona, por que os tributos destroem a economia e por que quanto maior o nível do tributo, menor é a produtividade de uma economia. Mas eu vou fazer isso mais adiante. O que resta agora é falar sobre as outras duas principais formas que o Estado vai utilizar para destruir a economia, para dificultar o mecanismo e para travar a produtividade da população e da sociedade. Então, já falei de tributos, que é o principal, é o primeiro, é a primeira coisa que o Estado sempre vai fazer para conseguir existir, porque ele só existe a partir do roubo de outras pessoas, mas enfim. Agora vamos partir para uma coisa diferente. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um violão, digamos que eu tenho uma empresa que produz vários violões. E aí essa empresa que produz vários violões, ela produz violões padronizados. Na verdade ela tem esse padrão aqui, mas ela tem vários modelos de violão diferentes. Eu não vou dizer qual empresa mas deve dar pra ver, enfim, não importa. E aí ela tem esse modelo de violão que ela produz. E aí o Estado diz em determinado momento que o Estado define em determinado momento que não pode mais ter um violão assim. Agora o violão tem que ter essa medida aqui um pouco maior, que nem os violões normais, porque esse violão meu aqui ele é um pouco mais fino do que os violões que você vai achar por aí convencionalmente, os violões mais de boa, mais simples na verdade. E aí ele diz, não, tem que ter mais 2 centímetros aqui, mais 2, mais 3 centímetros aqui para ficar, porque a gente quer assim. E aí eles dão a justificativa de, porque assim o som sai melhor, ou porque assim vai ajudar o meio ambiente, ou porque assim vai fazer isso, ou assim vai fazer aquilo. E a partir de uma desculpa boba como essas, o Estado simplesmente destrói esse mecanismo de livre mercado. Porque ele obriga todas as empresas a fazerem violões dessa determinada forma e desse determinado jeito que ele mandou agora. E a partir disso, ele dificulta a concorrência, porque vão ter empresas que vão se adaptar a isso com maior facilidade, por já ter um método de produção mais flexível, que permite maiores mudanças na estrutura do instrumento, na estrutura do produto em geral, ou porque essa empresa ela comprou o apoio político, e a partir do apoio político eles criaram essa medida, criaram essa regulação, usando uma desculpa boba, e aí essa empresa ela já vinha produzindo daquele jeito, com aquelas especificidades, então ela não vai precisar mudar nada, e o que vai acontecer é que o mercado vai se distorcer, vão ter empresas que vão ter um custo para poder modificar o seu modo de produção e que outras empresas não vão possuir essa dificuldade. Então, o que vai acontecer é que empresas vão falir, empresas vão sair do mercado e empresas vão ter muita dificuldade ao longo do tempo de entrar no mercado. Quanto mais regulações você cria, quanto mais especificações você faz, mais difícil é para uma empresa entrar no mercado. Agora todos os seus funcionários de tal área precisam desse certificado, precisam dessa faculdade aqui, precisam dessa coisa. Mas agora você tem que pagar no mínimo esse tanto para o seu funcionário. Agora você tem que produzir o bem com determinada espessura e a capa protetora tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, você vai criando isso, tanto no mercado de bens e serviços quanto no mercado de trabalho, e você vai dificultando que as empresas sobrevivam. E você vai diminuindo o número de concorrentes, porque as empresas que já têm que já estavam atuando de uma forma parecida com as que estão lá, com as regulações que estão lá, elas já vão ficar numa maior facilidade para poder mudar isso. E vai ser muito mais simples para ela. E esse é o problema da segunda forma do Estado destruir a economia. E a terceira forma do Estado destruir a economia, deixe-me tentar lembrar. Já falei de tributos, já falei de regulação, incentivos, falta incentivos. Incentivos é a terceira coisa que o Estado faz para destruir o mecanismo de mercado. O que é que o incentivo significa? O Estado diz assim, em determinado momento, tem, por exemplo, a empresa A que produz violões e tem a empresa B que produz contrabaixos.
E aí digamos que a empresa A e a empresa B estão concorrendo de alguma forma, e digamos que esses dois instrumentos são muito parecidos e que eles têm funções muito parecidas e, portanto, as duas empresas estão em concorrência. E aí o Estado decide, essa daqui vai merecer um incentivo e essa daqui não. E aí o que você faz? Essa empresa aqui vai ter que ser muito mais eficiente para poder competir com essa empresa aqui. E formas de incentivo que o Estado pode fazer são incentivos que são incentivos de verdade, como por exemplo, dar empréstimos com juros negativos ou muito abaixo do preço de mercado, ou quando você cria uma licitação em que as empresas têm que ter especificidades específicas para participar e que a empresa que ganha a licitação ela consegue um contrato ou algo nesse sentido. E aí você faz com que a empresa que vende o baixo, a empresa B, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação à empresa A. Porque pode ter esse incentivo de verdade ou pode ser só uma questão de nós, Estado, decidimos que vamos roubar menos essa empresa aqui. E aí quando você decide que vai roubar menos uma empresa em vez da outra, em vez de roubar todos igual, o que é problemático também, você faz com que o mecanismo de mercado seja distorcido. Então, o problema não é que uma empresa pague menos impostos do que a outra. Não queira acreditar nisso, porque não é a verdade. O que faz com que o mecanismo de mercado, o que faz com que o mecanismo de mercado seja verdadeiramente distorcido é quando tem empresas pagando impostos. Só a existência dos impostos e das taxas e dos tributos em geral já cria essa distorção na concorrência, essa distorção no mercado. Mas uma distorção maior na concorrência acontece quando empresas pagam impostos e outras não, ou empresas pagam menos impostos do que outras. Então, o que eu quis dizer com esse vídeo inteiro é que economia política não é um conceito que faz sentido, porque ela é uma contradição em termos e que quando você junta os dois, não dá certo. Não dá certo porque economia e política são completamente antagônicos. E a política sempre destrói a economia. Não há uma ação estatal que possa ser mais eficiente do que o mercado. Porque por um mercado ter a questão do cálculo econômico e ter essas questões da dinâmica de preços que regula as vontades e os desejos das pessoas, o Estado, que sempre vai ter menos informações do que todo o mecanismo de mercado pode oferecer, vai sempre fazer ações que vão diminuir a eficiência do mercado. Não há uma ação estatal que possa melhorar o mercado de nenhuma forma. E é isso que eu queria definir no vídeo de hoje. Que no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, eu vou explicar melhor e com mais profundidade porque nenhuma ação estatal é benéfica para a economia. Mas esse aqui é um vídeo introdutório dessa série que eu pretendo fazer no canal sobre economia política, que é uma matéria que eu estou vendo na faculdade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Lembrem-se, deixem o like no vídeo. Eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Até mais.